Bem-vindos a mais um debate mental somático. Hoje estamos com a apresentadora da nossa autopesquisadora, professora e epicentro Everbedorf, consciência autocrata, professora Marta Dreyer. Ela selecionou a especialidade autopoliticologia para o enfoque principal do verbete. Dentro da análise conscienciométrica, encontramos 57 indicadores que foram avaliados na conformática, 191 indicadores na anamnesiologia, dos quais um destaque a 29 nos trafares e 17 nos traços faltantes. Na casuísticologia, 5 casos pessoais foram avaliados da história da consciência, 145 itens na terapeuticologia, com destaque o conscienciograma, a conscienciogramologia, onde foram apresentados 4 relativos ao holossoma e 6 tópicos relativos à parte do ego, totalizando 145. Na argumentologia profilática, 37 itens, tá, com ênfase à culturologia e à tipologia, que é a maior quantidade de itens, 19 itens. Na conclusiologia, temos 12 indicadores, a partir da frase enfática, a citação de 9 livros, que é importante nós enriquecermos a nossa pesquisa com uma bibliografia bastante rica, é apresentado inclusive um filme, né, que enriquece o próprio trabalho, totalizando 447 indicadores conscienciométricos que permitem à própria consciência e aos colegas também fazerem uma métrica da própria pesquisa realizada pela nossa colega. Deixamos aqui disponível, à vontade. Então, bom dia a todos. Obrigada por terem aparecido aqui numa manhã tão fria como a de hoje, embora o sol esteja brilhando. Então, eu acho que a gente pode começar. Eu vou fazer a leitura aqui da definologia. Eu acho importante a gente definir o nosso tema de hoje, a autocracia, ou a consciência autocrata, né? A consciência autocrata é a consciência intrafísica, consim, e ou a consciência extrafísica, consciex, que exerce a condição de poder, autoridade e controle, impondo, decidindo, conduzindo de forma arbitrária e ou tirânica leis, soluções, ideias, valores, crenças, princípios e regras, entendendo serem os mais certos e corretos. Com isso, desrespeitando consciências e princípios conscienciais nos diferentes contextos e dimensões existenciais. Eu gostaria de colocar que esse verbete, embora fale sobre a consciência autocrata, ele fala muito de mim, eu como pessoa, né? Como pessoa radical, inflexível, como pessoa que está tentando mudar esses comportamentos tão digamos assim, impróprios e tão difíceis para uma consciência evoluir com esse tipo de trafar, né? Por isso foi a Sônia me deu a dica de fazer a consciência autocrata e eu olhei assim, eu digo, vou fazer. Então, resolvi pesquisar a respeito e tudo que está aqui, claro, existe contextos aqui que não são propriamente meus, como algumas coisas na traforologia, a gente tem níveis, né, de trafares, níveis de trafores, mas a consciência autocrata eu acho que se espelha muito no que está escrito aqui, né? Inclusive a parte ali que eu gosto muito, que eu fiz para mim e para as consciências que têm esse probleminha, que é a autovigilânciologia, né? Eu coloquei algumas página 9, eu coloquei algumas dificuldades que eu tenho que eu preciso trabalhar, né? Como a agressividade, a ansiedade, que inclusive já existe um verbete que eu fiz, mas ela vem diminuindo aos poucos, né? A ansiedade vem diminuindo aos poucos. A avaliação que eu faço de mim e das outras pessoas,
a conflitividade minha, né? Eu sou muito conflituosa, eu acho, nas coisas. O controle que eu faço, estou tentando largar o controle de mim e dos outros, né? A defensividade, sou muito defensiva. O egoísmo, o estado vibracional aqui para, digamos assim, amenizar um pouco todos esses itens colocados. A rigidez pensênica, a maturidade, quanto às autocorrupções, as queixas e lamentações, a reatividade muito ainda presente e a reflexão muito importante para uma consciência autocrata que ela é, digamos assim, muito limitada nisso aí. Ela precisa refletir bastante antes de agir, antes de pensar e não despejar as coisas, como costuma acontecer algumas vezes comigo, né? Agora eu estou tentando trabalhar isso aí. Mas enfim, era isso que eu queria dizer. Agora eu estou à disposição de você, se eu souber responder as perguntas. Obrigado por ter vindo. Gostei muito. Poderia, já que estamos nessa página... Na nona? Tá. Falar mais sobre o item defensividade 26. Defensividade. Então, eu acho que eu vou dar uma lida, depois eu completo. Evitar a ação impulsiva de estar sempre na defensiva, de armas nas mãos para defender tudo que me diz respeito. Permita-se refletir e analisar as questões de várias formas e modos. Perceba o leque de opções que existe para cada momento vivido. Não decida precipitadamente, impensadamente, errando e depois se culpando pelo erro. O radicalismo é o principal inibidor da autopesquisa, da percepção e perda energética do crescimento evolutivo. Isso é um problema em mim. Eu não digo que toda a consciência autocrata seja assim, mas na personalidade Marta, isso é muito presente, tá? Por quê? Porque eu escuto e logo vou respondendo. Eu quero me proteger, ao mesmo tempo eu não me protejo. Eu erro, eu falho nas coisas. E às vezes eu nem sei por quê. Claro, eu não refleti antes. Eu tenho que primeiro ouvir, depois pensar a respeito, e aí então tomar uma decisão. Coisa que eu não faço. Eu faço... Agora eu estou aprendendo, né? Mas o que eu fazia e o que eu continuo fazendo às vezes, porque a gente não elimina totalmente, a gente vai aos poucos aprendendo. Então o que eu fazia? Eu ouvia e logo já ia respondendo. Não, né? Ou o sim, em geral nessas ocasiões nunca aparecia. Então é muito, muito importante para as pessoas que são assim, muito reativas e muito conflitivas, né? Antes de qualquer resposta, ou antes de qualquer ação, refletirem a respeito. Por que aquilo bateu tão forte? Por que eu estou naquele desequilíbrio emocional? Porque traz um desequilíbrio emocional. Né? Então, você acha que essa atitude agride o outro também? Muito. Só agride. Eu, digamos assim, além de agredir com palavras, eu agrido energeticamente. E aí as pessoas se afastam. Chega a ficar claro a causa ou a gênese da necessidade dessa defesa imediata, a origem disso, ou se tem algum sentimento que você tenha percebido dentro de você, um pensamento, enfim, que a pessoa faça com que a pessoa vá logo para a defesa? Olha, eu acho que tem tudo de uma infância reprimida, depois eu até vai ser difícil para mim falar, de uma adolescência também, nesse aspecto. Isso tudo combinou, né? O contexto todo formou a Marta desse jeito. Nessas situações assim, de reagir imediatamente,
por trás estaria o receio de não ter mais o controle da situação? Eu acho que um pouco mais. Eu acho que a maior parte das vezes é mais por me preservar. Eu tenho isso desde pequeno. E tu já pensou preservar do quê? Foi um pouquinho mais. A minha pessoa. Preservar do quê? Do quê? Como eu não preservou. tive, eu não sei expressar afeto e eu não tive afeto, eu me preservo disso. É o afeto que eu não sei expressar, que eu não tive durante criança, durante adolescência. Como eu não tive, eu me, digamos assim, fiz uma redoma ao meu redor. Estou tratando agora. Estou terapeuta, vamos ver se melhora essa parte. Acho que precisa. Preciso. Eu já estou bem melhor, eu era muito pior, né? Muito pior. Eu não falava com as pessoas, eu tinha, digamos assim, eu não gostava de pessoas. Então a intenção seria de resguardar ou garantir um autoafeto, garantir um heteroafeto, porque como é para fora, né, Marta, eu me defendo. Você traz para nós, queria me resguardar o próprio afeto. Eu acho que nem afeto por mim mesma não tinha, né? Pois é, só para tentar deixar claro por que eu me defendo. Você trouxe para se resguardar, né? É para não me machucar mais. Talvez a estratégia que esteja equivocada, né? Na falta de afeto, eu bloqueio a possibilidade do afeto chegar. Talvez o equívoco seja na forma como isso é feito, entende? Porque não tem como chegar afeto se eu mesma botei a barreira para que ele chegue. Então nós somos mesmo paradoxais. Eu quero algo e ao mesmo tempo eu bloqueio aquilo que eu preciso no momento, que seria a chegada desse afeto, né? Não seria também para não repetir situações que já foram difíceis? Então evita ter novas vivências. E o pior, as situações se repetem. Eu tive um pouquinho de afeto, então agora me perdi. Então agora eu controlo para não ter muito, porque depois eu vou perder mesmo, então eu já fico controlando. Um pouco por aí. Eu acho que é o trauma. Acredito que sim. Eu me identifico muito com a Marta, com o verbete. Né? E eu acho que o trauma, eu me sinto muito parecido em muitos casos, quando eu era pequeno, então eu entendo essa parte e vejo assim, o controle para não deixar extrapolar as emoções e aí já misturar o medo de sofrer de novo, o medo de tudo, a gente acaba se fechando. Não me vejo exatamente igual em alguns pontos, né? A gente difere, mas em muita coisa eu me sinto bem parecido, pelo menos da parte familiar. Eu tenho muita dificuldade em afeto, em toque, sabe, uma olhada, uma coisa, não que eu não tive, eu tive também agora, mas é muito assim, em algumas situações do dia a dia, da vida, que eu acabo entrando por outro viés, mas eu acabo me privando para não me expor e ter que decidir, então eu prefiro ficar mais retraído para não sofrer, para não... Tudo vem com sofrimento, né? Por quê? Porque a somatização durante toda a vida. Para não mostrar que tu não, digamos assim, que tu está precisando, tu está querendo o afeto dos outros, mas ao mesmo tempo tu não sabe como fazer isso. Então tu somatiza as coisas. Por isso, né? Eu quero saber se nesse teu caminhar de vida, de evolução, se tu já descobrisse alguns tópicos de vida passada que podem dar origem nisso aí. Já veio alguma coisa. Muita Por exemplo? repressão. Muita repressão. Muita repressão. Muita vida na Alemanha ou Áustria, ou seja lá onde for, mas nesses países onde o afeto ele não é expresso, né? Tu tem que ser contida, tu tem que ser uma pessoa forte, uma pessoa corajosa
e não pode, né, digamos assim, ser fraca. Essa foi sempre a tônica. Também não sei, né? Também não sei se foram essas vidas mesmo. Eu tive alguma... só em função digamos assim, da etnia mesmo, né? Porque a gente sabe que todo o germânico, ele é meio contido, né? E eu, nesta vida também, vim numa família onde o pai era de origem alemã, a mãe não, mas tem todas as características de ter sido alemã em outras vidas, tá? Porque é uma pessoa fechada, é uma pessoa contida, né? E fui, digamos assim, nascer num ambiente tradicionalista alemão, onde o alemão se falava, nós não falávamos, então tudo isso também ajudou muito, né? Vamos dizer assim, a ficar cada vez mais encolhida, digamos, e tendo que ser forte, tem que aguentar as coisas, tem que tocar gente. O debate leva mais para a característica de um trafal, de um traço faltante, não de um trafar. Ou pode-se levantar 3 hipóteses: um trafar, né, que está tentando aí, né, houve uma compensação aí, ou um trafor transformado em trafar. Às vezes acontece isso. A consciência tem, por exemplo, o trafor da determinação, e pela dificuldade ou carência afetiva, e se vai sendo mal usado, ele acaba se tornando um trafar, que é a consciência autocrática, esse empurro para fora, né, que a professora está nos trazendo. Então, talvez estejamos falando, e a seu tempo aparecerá isso, a necessidade de descobrir o grande traço faltante que está conduzindo a essa autocracia como efeito de algo que ainda não apareceu, e à medida que vai se pesquisando poderá aparecer. Há pouco estamos enfatizando dentro da escola esse aspecto do trafal, porque se fala muito de trafar e trafora em conscienciologia e notadamente em autopesquisologia. Isso é prioritário mesmo. Mas o que tem vezes é que os trafais é que estão dificultando. Então chega a um ponto tal que até o traço forte, ou ele é mal usado, ou ele nem é usado por um traço faltante que às vezes ainda não está claro. E a prioridade de descobrir isso. Eu ia falar justamente sobre isso aqui. Marta, em primeiro lugar, eu queria te parabenizar mesmo por você estar aí na frente, enfrentando, falando sobre uma pessoa que evidencia que tem uma consciência autocrata e que vai aí, pesquisa e fala e se emociona Como? falando disso. É que agora as emoções estão vindo para fora, antigamente não vinham. Quando tu me apresentaste o verbete para dar uma olhadinha na segunda forma, eu lembro que quando eu li os casos, né, tu me apresentaste com 4 casos, daí eu até pensei, olha, engraçado, ela está só deambulando em torno dos sintomas, mas parece que ela não está entrando no cerne da questão. Tu mostrava sintomas de uma autocracia, sintomas que caracterizavam o teu verbete mais como um verbete trafalista. Né? Daí um dia tu disse assim, tem mais um caso para te mostrar, 5º. Quando tu mostraste o 5º, que casualmente foi o primeiro, é a gênese da coisa, aí eu concordo completamente com a professora Sônia. No caso número 5, tem ali uma falta. Eu acho que ali ele evidencia uma coisa que você tem que estudar com profundidade, sabe? Esse momento em que se estabeleceu essa falta, em que você não conseguiu fazer uma passagem e que essa, digamos assim, que essa fenda, ou uma coisa que esses dias eu chamei para você, uma ferida narcísica, ela está ali doendo e precisando ser tratada, precisando ser purgada. E concordo completamente com a professora Sônia. Eu acho que no momento que tu aprofundar isso daí, assim, tu vai encontrar um trafal. E eu agradeço a ti, Paulo, porque foi naquele dia que eu te disse que não tinha o 5º caso, e tu disse assim, por que tu não vê lá com a consciência dermatosa se tem alguma coisa lá que ainda te incomoda, ou que, né, tu pode tirar alguma coisa de lá. E eu fiquei pensando, né, e aí me veio isso aí.
interessante, né? E a partir desse momento aí me vieram outras coisas também, mas claro, não coloquei um apenas, né? Mas isso vai, digamos assim, ser parte do livro que eu pretendo escrever sobre a dermatosa, né? Como superar a psoríase. Por que você selecionou ou colocou aqui a autopoliticologia como especialidade para abordar a consciência autocrática? Eu acho que a consciência autocrática não tem nada de autopoliticologia. Mas é que se nós vamos ver aqui a definição, ela está para fora. É autocrata. É a consciência intrafísica consigo, consciência extrafísica consciente, que exerce a condição de poder, autoridade e controle, impondo, decidindo, conduzindo de forma arbitrária e ou tirânica leis, soluções, ideias, valores, crenças, princípios e regras, entendendo serem as mais certas e corretas. Com isso, desrespeitando consciências e princípios conscienciais nos diferentes contextos e dimensões existenciais. Parece que o que você quer trazer, se a autocracia, é o desrespeito com você mesmo. Não tanto para fora. Então, aqui eu acho que convém, está bem claro o que está escrito aqui, sem dúvida, mas não sinto tanto você com você, é como se fosse assim, ó, você está percebendo com clareza o que faz em relação ao outro, né? Sim. Mas falta talvez notar ou perceber o que eu faço comigo mesmo. Como é que a minha autocracia, que é auto, não está falando da cracia geral, está falando da autocracia. Como é que a Marta se agride? Usa todos esses mecanismos que foram colocados, mas nem em si. Porque isso vai te permitir chegar no traço faltante. A gente começou a observar onde é que eu sou autocrata comigo mesmo. Eu pensei mais, mas eu sou autocrata comigo mesmo. Pois é, mas... No momento que eu me controlo, no momento em que eu, vamos dizer assim, eu não aceito as coisas dos outros, que os outros me falam, entende? Muitas coisas eu sou autocrata comigo mesmo. Agora, o que é que eu preciso? Precisa parecer essa autocracia com você. Ainda não sei, não cheguei lá. A consequência é que a somatização eu não cheguei lá. A somatização está claro que na já número escreveu. 5 ela coloca aí na diagnósticologia, né? A necessidade de ser forte, de aguentar tudo sozinha. Pois então, uma análise distorcida da fragilidade, que muitas vezes não é fragilidade, é força, pode nos gerar um traço faltante. Se eu enxergar que quando a consciência pede ajuda, pede auxílio, pede colaboração, é fraqueza, eu rejeito. Só pede auxílio quem tem coragem. É o contrário. Então nós geramos uma acepção distorcida do que seria falta de coragem ou covardia e achamos que coragem é aquele que segura todo. Não, ele está se agredindo e muito ao fazer isso. Então, da verdade, esse é o contexto da demonstração da falta de coragem. Então, talvez, não sei, aqui uma sugestão para refletirmos em conjunto, se para nós é difícil solicitar auxílio, olhemos para dentro de nós estamos agredindo a nós mesmos, mais do que até o outro. Solicitar colaboração, auxílio, cooperação, não é falta de coragem, ao contrário, é coragem. Do meu ponto de vista, só faz isso quem tem coragem, senão a gente não pede. E é com essa colaboração que se cresce muito. Se aprende muito com os colegas, com os amparadores, com todo mundo. Desde que a gente esteja ali disponível para dizer, olha, estou aqui, me ajude, me auxilie. Isto não é falta de coragem. Não é algo ruim. Então, talvez pensar assim, o que eu sinto quando eu vejo uma pessoa doente? Eu fujo daquela doença? Aquela pessoa para mim é frágil porque está doente? Não é. Muitas vezes a pessoa está doente, mas não é frágil. Então, há muita confusão nesse sentido, entre o que é de fato coragem e o que é falta de coragem. Né?
Professora, mas eu acho que esse processo, a Marta até tinha dito, eu não vou escrever verbete sobre traço forte, eu acho que, minha querida, o teu próximo verbete ou melhor, sobre traço faltante. O teu próximo verbete vai ter que ser sobre traço faltante. E é bem isso, eu acho que a gente vai, é mais fácil a gente lidar com essas pontas do iceberg, que são os trafares, a gente identificar. Dói, parece, mas eles estão ali, sabe? Agora, quando é faltante, você tem que dar conta de uma coisa que falta. Ele não se expõe, depende de uma coragem tua de. É aquilo que eu falava esse dia para a professora Sônia, que eu fiz uma relação entre trafar e trafal, né? Como se o trafor fosse uma comida bem temperada, prontinha, onde o tempero ele vivencia as qualidades daquele alimento. O trafar você exagerou em algum, você errou, e daí a comida ficou ou salgada, ou queimada, ou qualquer coisa, né? E no trafal é como se a comida ainda não estivesse temperada, sabe? E ela está faltando, e daí depende da tua energia, do teu equilíbrio, da tua disponibilidade de se arriscar nesse processo e colocar alguma coisa, correndo o risco de errar e cair num trafar de novo, né? Ou de acertar. Mas mesmo que descubra outro trafar também será útil, porque, né, são vieses importantes, né? A casca, são mais uma casquinha da cebola, né? A grande validade de trabalhar com trafal são, digamos, todos os traços fortes que, sem dúvida, a Marta deve ter, que vocês também têm, às vezes não estão sendo usados por justamente esse trafal que impede, ou até usamos de forma inadequada. Então, eu acho uma grande vantagem de autopesquisa nós investirmos esforço nesse sentido. Ele auxilia muito na descoberta dos traços fortes. Vejam como isso é paradoxal. Eu vou pesquisar a fundo um trafal, e os meus trafores vão realmente aparecer. Principalmente aquelas consciências que ainda têm dificuldade em aceitar e usar os seus trafores. Estão todos ali escancarados, as consciências não enxergam. Ou põem tanta coisa para usar o trafar que ele acaba virando trafar, que entra no perfeccionismo, né? A descoberta do trafal possibilita o uso pleno de trafores. Só isso já vale a conquista e o tempo de pesquisa aí, né?